E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Franciele Vicence, eu sou psicóloga e é muito bom ter você aqui comigo novamente. Se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente está procurando maneiras de melhorar sua produtividade e se livrar aí da procrastinação. Então você está no lugar certo, na hora certa e não se preocupe, você não está sozinho. Tem muitas pessoas que estão lutando contra a procrastinação, mas antes de eu aprofundar sobre esse assunto, quero te contar uma história interessante de como a nossa mente funciona. Então, gente, o nosso cérebro é programado para procurar o caminho mais fácil e evitar o esforço desnecessário. É por isso que muitas vezes a gente se sente tentado a procrastinar e deixar as tarefas difíceis para depois. O famoso deixa aí que depois eu faço, mas eu já vou te falar que esse é o problema. Quando procrastinamos, a tarefa se torna mais difícil ainda e estressante. Por isso, se você quiser aprender a lidar com a procrastinação, você vai precisar desenvolver hábitos saudáveis para aumentar a tua produtividade e, consequentemente, vai melhorar a tua qualidade de vida. Então, assim, sem mimimi, nesse vídeo vou compartilhar com vocês algumas estratégias práticas para combater de uma vez a procrastinação. E vai melhorar a tua capacidade de concentrar nessas tarefas importantes. Eu sei que muitas pessoas têm a sensação de que estão presas em uma rotina sem saber como sair dela ou como alcançar seus objetivos. E essa falta de motivação pode se manifestar aí de diferentes formas. Dificuldade em se concentrar em tarefas importantes, desânimo e falta de perspectiva. Se você já se pegou aí olhando para a tela do computador por horas, sem conseguir avançar em uma tarefa, ou seja, se distraiu facilmente com as notificações do celular, com as redes sociais, enquanto tentava estudar, isso é mais comum do que parece. A procrastinação é um comportamento humano em que adiamos ou evitamos uma tarefa que precisa ser realizada. Muitas vezes isso ocorre porque a tarefa é difícil, desconfortável ou pode causar aí um medo de falhar. É como se o nosso cérebro dissesse, vamos fazer isso mais tarde e nos faz sentir temporariamente melhor. Mas a longo prazo, procrastinar vai aumentar o estresse e nos levar a um acúmulo de tarefas. Mas a procrastinação não é um problema pessoal, e sim um comportamento que pode ser modificado. Isso porque a procrastinação está relacionada aí à busca do prazer e evitar a dor pelo nosso cérebro. Quando temos uma tarefa desagradável ou difícil, nosso cérebro pode interpretar isso como uma ameaça e desencadear aí uma resposta de estresse, nos levando a procrastinar. Um dos motivos mais comuns que as pessoas procrastinam é o medo de falhar. Muitas vezes tememos não ser bem-sucedidos em uma tarefa, então a gente acaba evitando por completo. O perfeccionismo também pode ser um fator, uma vez que muitas pessoas acreditam que precisa realizar tudo de uma maneira perfeita, o que pode levar aí um adiamento constante. Outra razão muito comum é a falta de interesse ou motivação pela tarefa. Quando algo não nos interessa, pode ser difícil encontrar energia ou vontade para começar. É por isso que é importante identificar os motivos pelos quais essa tarefa é importante e encontrar maneiras de tornar ela mais interessante. Além disso, muitas vezes a procrastinação pode ser o resultado de uma falta de clareza sobre o que deve ser feito. Não sabemos por onde começar, o que fazer, pode ser mais fácil evitar a tarefa do que tentar lidar com a incerteza. O cansaço ou a sobrecarga de tarefas também pode ser um fator. Quando a gente tem muitas coisas para fazer, pode ser tentador adiar algumas delas para ter mais tempo ou descanso. Esses são apenas alguns dos motivos mais comuns para procrastinar. Mas existem muitos outros, dependendo de cada pessoa e situação. O importante é estar atento a esses comportamentos. A procrastinação também pode estar ligada a uma busca por gratificação imediata, e essa busca pode estar relacionada aí à liberação de dopamina no cérebro. Você já se perguntou por que algumas tarefas parecem tão fáceis e outras parecem impossíveis de realizar? Por que às vezes nos sentimos tão motivados e produtivos, enquanto outros momentos parece que nada vai tirar a gente da procrastinação?
A resposta pode estar aí na dopamina, que é um neurotransmissor vital no nosso cérebro que afeta diretamente o nosso comportamento e motivação. A dopamina, ela é um neurotransmissor produzido no cérebro que atua como um mensageiro químico entre as células nervosas. E ela é produzida em uma área específica do cérebro chamada substância negra e está envolvida em diversas funções, incluindo o movimento, o aprendizado, a memória, a atenção, o humor. A dopamina é conhecida como um neurotransmissor da recompensa, já que é liberada pelo cérebro em resposta a estímulos agradáveis, como alimentos, sexo, atividades prazerosas e até mesmo as drogas. E ela é responsável por transmitir a sensação de prazer e recompensa ao cérebro, estimulando o comportamento repetitivo em busca dessas experiências agradáveis. Quando a dopamina é liberada numa quantidade adequada, ela pode aumentar a motivação e o foco, tornando muito mais fácil alcançar os nossos objetivos. Por outro lado, a falta de dopamina pode levar a uma sensação de falta de motivação. Quando procrastinamos, é comum optarmos por atividades menos prazerosas, menos desafiadoras, como rolar o feed do Instagram, assistir vídeos engraçados no YouTube. Essas atividades podem liberar pequenas quantidades de dopamina no cérebro, o que nos dá uma sensação temporária de prazer. No entanto, elas podem reduzir a nossa motivação para realizar tarefas que realmente são importantes, como estudar para a prova, concluir um trabalho. É importante entender que a dopamina desempenha um papel crucial na nossa motivação e comportamento. Ao entender como ela funciona em nosso cérebro, como a procrastinação pode afetar seus níveis, podemos tomar medidas para aumentar e superar a procrastinação. O vício em dopamina é um problema que pode estar relacionado à procrastinação. Isso acontece porque a dopamina é liberada em nosso cérebro quando realizamos atividades que nos dão prazer, como comer algo gostoso, assistir um episódio de uma série, jogar videogame. Essa sensação de prazer é um importante mecanismo de recompensa do nosso cérebro que nos motiva a repetir essa atividade. Esse vício é caracterizado por uma compulsão em busca de recompensas imediatas, sem considerar as consequências ao longo prazo. Pessoas com vícios em dopamina tendem a ser mais impulsivas, o que pode levar a uma falta de planejamento e à procrastinação. Por exemplo, alguém que está viciado em assistir séries ou jogar joguinhos, no computador, podem ter dificuldades em se concentrar em tarefas importantes, porque a busca pela recompensa do próximo episódio, do próximo jogo, da próxima fase, pode ser mais forte do que a necessidade de cumprir os prazos ou as responsabilidades. Da mesma forma, alguém que é viciado em redes sociais pode ter dificuldade em desligar o telefone ou o computador para se concentrar em tarefas importantes. A busca por curtidas, comentários, interações por ser mais forte do que a necessidade de realizar as suas obrigações. Portanto, é importante reconhecer quando a busca por recompensas imediatas está interferindo aí nas suas responsabilidades e tentar controlar esses impulsos, buscando um equilíbrio saudável entre as atividades prazerosas e as obrigações diárias. A boa notícia é que existem técnicas e hábitos que você pode ajudar você a superar a procrastinação e ter uma vida mais produtiva, satisfatória, entender as razões pelas quais procrastinamos e como o nosso cérebro pode estar envolvido nesse comportamento, pode te ajudar a adotar estratégias mais eficazes para lidar com a procrastinação. E para superar a procrastinação e ser mais produtivo, é necessário encontrar maneiras de concentrar melhor nas tarefas importantes. Pode ser difícil manter a concentração em uma determinada tarefa. Uma das principais é a grande quantidade de distrações presentes no ambiente em que estamos inseridos. A capacidade de concentração é regulada por uma rede de neurônios em nosso cérebro conhecida como rede de controle executivo. E essa rede é composta por várias regiões do cérebro, incluindo o córtex pré-frontal e o córtex parietal. E eles trabalham juntos para manter a atenção focada em uma tarefa e evitar distrações.
Existem 3 componentes principais da concentração, que é o foco, atenção e vigilância. O foco se refere à capacidade de nos concentrarmos em uma tarefa específica e ignorar as distrações. E a atenção é a capacidade de manter o foco por um período prolongado do tempo, sem distrair ou perder o interesse na atividade. E a vigilância é a capacidade de monitorar o ambiente em busca de possíveis distrações e redirecionar o foco quando necessário. Concentração não é uma habilidade inata, mas assim como outras habilidades, ela pode ser desenvolvida e aprimorada com a prática e treinamento. Além disso, a concentração pode ser influenciada por diversos fatores, como o ambiente em que estamos, o nível de interesse que temos na tarefa, o nível de estresse e ansiedade que estamos enfrentando, entre outros. Para melhorar a concentração, é importante aprender a gerenciar esses fatores e desenvolver estratégias que nos permitem manter o foco e atenção por períodos mais longos. Algumas dessas estratégias incluem a criação de um ambiente propício à concentração, uma definição de metas claras, o uso de técnicas de gerenciamento de tempo, a prática de exercícios físicos, o uso de relaxamento e a limitação de uso de telas e redes sociais durante as tarefas importantes. Assim, gente, eu sempre tive dificuldade de concentração, mas o que tem dado certo, e hoje eu queria falar para vocês, quando eu tenho que estudar algo novo, tenho que realizar uma tarefa, como fazer esse vídeo aqui, meu celular tá sem internet. Eu aviso para algumas pessoas que, em caso de urgência, vai precisar ligar no meu telefone, porque eu vou ficar sem internet por algumas horas. E realmente funciona, tá? Eu desligo a internet e as coisas fluem. Eu sei que dependendo no que você está trabalhando, você precisa usar o telefone, o celular, a internet. Então, eu posso dizer para você, é importante você silenciar algumas notificações, como e-mail, Instagram. Estipule horários para você usar também, isso faz uma enorme diferença. Quando aprimoramos a nossa concentração, podemos melhorar a nossa produtividade e principalmente a nossa qualidade de vida, além de reduzir o estresse, a ansiedade associados a distrações e a falta de foco. É um investimento valioso para qualquer pessoa que deseja alcançar aí seus objetivos e ter uma vida mais realizada, plena. Hoje estamos vivendo num mundo cada vez mais conectado, com múltiplas fontes de informações disputando nossa atenção constantemente, como redes sociais, aplicativos de mensagem, e-mail, notícias, entretenimento. Essas distrações podem ser atraentes que realmente fazem perder o foco no que importa. Nossa capacidade de atenção também pode ser afetada por questões internas, como a fadiga, o estresse, a ansiedade. Quando estamos cansados ou estressados, nosso cérebro pode ter dificuldades de processar informações e manter o foco em uma tarefa por longos períodos. O excesso de multitarefas também pode prejudicar nossa capacidade de concentração. Quando tentamos realizar muitas coisas ao mesmo tempo, nosso cérebro pode ficar sobrecarregado e ter dificuldade em se concentrar em uma única tarefa. Por fim, também é importante lembrar que cada pessoa é única, possui seus próprios desafios em relação à concentração. Algumas pessoas podem ter mais facilidades em manter o foco, enquanto outras precisam de mais estratégias para lidar com as distrações e manter a produtividade. Ao entender esses fatores, podemos começar a identificar as razões pelas quais a concentração pode ser difícil. Anota aí algumas estratégias. É bem importante você dividir as tarefas em pequenas etapas. Provavelmente você já ouviu alguém falando sobre isso, mas é essencial você dividir para você não se sobrecarregar. Saber dividir as tarefas, ver o que realmente é importante você fazer, qual que é a prioridade, para que você possa se concentrar e dar a atenção que precisa para cada tarefa. Tem tarefas que vai demandar de você mais tempo, que são mais difíceis, que tem que se preparar para lidar com ela.
fugir e colocar outras tarefas como prioridade antes não vai dar certo. Então estabeleça prazos realistas para cada tarefa, isso ajuda a manter motivado e comprometido com o processo. Além disso, você pode criar um ambiente livre de distrações para se concentrar melhor, desativando as notificações do celular, do computador e evitando outras fontes de interrupções. Você precisa analisar, olhar para você, ficar fugindo de problemas não fazem eles desaparecerem. Fazer de qualquer jeito, sem pensar, sem estratégias, pode ser que dê certo? Pode, mas não é a melhor coisa. Saia disso, você precisa se conhecer, se entender para poder organizar suas tarefas. O que você gosta de fazer? Onde você quer chegar? Para chegar onde você quer, o que é necessário fazer? Entender isso pode gerar motivação, energia para enfrentar as situações. E outra estratégia que pode te ajudar a definir é recompensas para si mesmo após concluir cada etapa ou tarefa. É importante lembrar de que procrastinação é uma questão de comportamento e que pode ser alterada, portanto, não se culpe por ter procrastinado. Em vez disso, foque na mudança dos hábitos e novas estratégias que te ajudarão a ser mais produtivo e atingir teus objetivos. E além dessas estratégias que eu mencionei, tem uma abordagem que eu acho super interessante trazer aqui para vocês. Trata-se de entender o seu ritmo. Nós temos um relógio biológico interno que é o ritmo circadiano. Ele regula diversos processos no nosso corpo, como o sono, a digestão. E cada pessoa tem seu próprio ritmo, que pode ser influenciado por fatores de idade, como o estilo de vida, a genética. Por isso é importante que você se conheça bem para poder aproveitar ao máximo o seu ritmo circadiano. Regula o funcionamento do nosso organismo e ele é influenciado principalmente pela luz solar e pelos nossos hábitos diários, como alimentação, atividade física, horários de sono. Durante o dia, quando estamos expostos à luz solar, nosso organismo produz hormônio como a serotonina, que nos deixa mais alertas e atentos. À noite, quando o sol se põe, o corpo começa a produzir o hormônio de melatonina, que nos ajuda a relaxar e dormir melhor. E cada pessoa tem um ritmo circadiano único e é importante entender qual que é o seu para poder agendar as tarefas importantes para os momentos de maior produtividade. Isso que é importante você se conhecer, você ter hábitos saudáveis. Por exemplo, se você é uma pessoa que rende mais pela manhã, então deve priorizar suas tarefas difíceis para esses horários. O ritmo circadiano tem uma relação direta com a procrastinação, pois quando estamos tentando realizar uma tarefa fora do nosso período de maior produtividade, a nossa capacidade de concentração e desempenho pode ser afetada de uma forma ruim. Isso pode levar a um ciclo de procrastinação, onde adiamos a tarefa porque sentimos incapazes de realizar. Estudos científicos recentes têm mostrado que o desalinhamento do ritmo circadiano pode ter um impacto negativo na saúde e no bem-estar das pessoas. E essa pesquisa descobriu que o desalinhamento circadiano está mais associado a um maior risco de doenças crônicas como diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Outro estudo publicado mostrou que o desalinhamento circadiano pode ter um impacto negativo na cognição, humor, desempenho físico. Por isso que entender o ritmo circadiano e usar isso a nosso favor pode ser uma estratégia eficaz para combater a procrastinação, melhorar nossa saúde e bem-estar em geral. Para isso é importante buscar um equilíbrio entre os hábitos de sono, alimentação, atividade física, bem como agendar tarefas importantes para o período de maior produtividade. Para você entender o seu ritmo circadiano, primeiro é importante você estabelecer uma rotina aí consistente de sono, acordar sempre no mesmo horário, mesmo nos finais de semana. Isso ajuda o corpo a estabelecer um padrão regular de sono e ajuda na regulação do ritmo circadiano. Também é importante criar um ambiente propício para o sono, então manter o quarto escuro, silencioso, evitar a exposição a celular, né, antes de dormir. Durante o dia, se expor à luz natural, que ajuda a regular o seu ritmo circadiano.
né? Se possível, faça atividades ao ar livre. Se estiver trabalhando em um ambiente fechado, tente se expor à luz natural sempre que possível. Para identificar seu ritmo circadiano, preste atenção nos períodos que você se sente mais alerta e produtivo. Geralmente, esses períodos ocorrem em torno do mesmo horário todos os dias. Tendo identificado esses períodos, tente agendar essas tarefas mais importantes nesses horários. Por fim, esteja ciente do ritmo circadiano, que pode variar de pessoa para pessoa e também pode ser influenciado por fatores externos como horários de trabalho, viagens. Esteja aberto a ajustar sua rotina de acordo com suas necessidades e experiências pessoais. Então, se você está lutando contra a procrastinação, lembre seu propósito, das razões pelas quais você quer alcançar seus objetivos, cerque de ambiente propício para a produtividade, estabeleça aí um cronograma de tarefas de acordo com o teu próprio ritmo, celebre as tuas pequenas vitórias, você vai conseguir superar a procrastinação e alcançar suas metas. Obrigada por ficar até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações. Curte esse vídeo para não esquecer, é muito importante para mim que você curta aqui para que essa mensagem chegue para outras pessoas. E a gente se vê aí nos próximos vídeos.